Fala galera, beleza? Aqui não é a Fernanda Rocha. Um prazer danado estar aqui. Satisfação compartilhar algumas coisas. Eu sou engenheiro e um dia eu virei para uma contadora bem tranquila, calminha, e falei com ela que contabilidade não servia para nada. Eu era consultor na época, eu nunca atuei na área técnica de engenharia, eu era consultor. E eu falei com ela, pô, na boa, assim, eu gerencio pequenas empresas, dou consultoria para elas, ajudo elas a ter mais resultados, mas não uso a contabilidade. Então, sei lá, só garante um imposto mais baixo aí. É a pena isso, né? Eu fiquei mais ou menos uma semana dormindo no sofá, com o olho roxo, e ela me provou, na verdade, no final das contas, a Fernanda, ela me falou, não, contabilidade é a ciência da riqueza e tem como, através dos dados contábeis, eles são muito mais ricos do que os dados financeiros e eles sim conseguem salvar a vida de uma empresa. Eu duvidei e falei, pô, então vamos para o Excel, porque o Excel eu conheço bem, fiz uma planilha no Excel de fluxo de caixa, falei, cara, me mostra agora, deixa eu ver os dados dessa empresa, mostrando a saúde dela, e ela transformou ali junto comigo um fluxo de caixa no Excel, num balancete, numa demonstração, eu fui começando a enxergar, e o professor Abicalaf falou ontem na palestra dele, a Fernanda repete várias vezes também, ninguém gosta daquilo que não entende. Então eu não entendia, os clientes, e olha que eu era consultor, hein? Consultor empresarial, ganhava dinheiro, um dinheiro bem legal com isso. E não entendia a ciência contábil. E os clientes de vocês também não entendem, e a gente precisa mudar isso. É um processo de educação que a gente precisa percorrer. Bem, eu sou CEO da Nuconte. Na verdade, a Fernanda era CEO, o Nuconte começou com ela puxando essa fila. Eu estava lá muito bem, obrigado à minha carreira de consultoria. E em determinado momento, ela me provou que o Nuconte deveria sim ser o grande mote da nossa vida. E aí eu assumi assim, a direção. A Fernanda ela viaja o país inteiro dando palestras e o Nuconte a gente vem crescendo ele de uma forma muito exponencial. O Nuconte nasceu 1 ano e 9 meses atrás. Éramos eu, o Guima e a Fernanda, cada um com seu projeto independente. A Fernanda estava na Fato Contabilidade, ela era empresária contábil, isso em março do ano passado. Em abril, eu já comecei a dispensar alguns clientes de consultoria. Em maio, ela saiu da Fato. Em junho, eu já estava com 0 clientes de consultoria, dedicando totalmente ao Nuconte. Isso fez a gente sair de 0 funcionários a um time de mais de 50 pessoas em 1 ano e 9 meses. Ah, que legal, Nuconte dando certo. Não, a gente faz dar certo. A gente corre atrás, a gente batalha muito e a gente está realmente indo num caminho muito legal. E o que a gente acredita é que o contador é o cientista da riqueza e a gente vai desenvolver cada vez mais ferramentas que ajudam os contadores a entregarem a contabilidade consultiva, entregarem para os seus clientes não só conformidades, tem outras pessoas que fazem isso de forma automatizada, isso não é com a gente olha os números da empresa, entrega para o contador como se fosse um grande laboratório para o médico. O médico são vocês, o Nuconte é um grande laboratório que dá exames cada vez mais precisos. Bem, e aí a minha palestra, eu sou um engenheiro, engenheiro mecânico, a minha palestra é sobre a engenharia da empresa contábil. Na verdade, a minha história começou na Fato antes, eu comecei a dar consultoria para a Fato junto com a Fernanda, e a gente começou a desenvolver várias ferramentas lá dentro, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais. Mas para mim, engenharia, ela se resume, e aí eu queria que cada um de vocês pensasse no escritório contábil de vocês nesse modelo. Todo o processo da Fiat, já trabalhei na Fiat, ou de qualquer indústria, ela funciona como inputs, processamentos e output. Tudo funciona com input, processamento e output. O seu time de DP, o departamento pessoal tem que funcionar e você tem que colocar no quadro lá do seu escritório. Se não tiver um quadro, compra um quadro importante. O pensamento visual, não dá para a gente ficar só no computador. Nossa mente no computador assim, fica muito linear. A gente tem que ficar mais livre. Compra um quadro branco, escreve lá, input, processamento e output. Qual o input do meu DP? O que eles recebem? Como está esse input? Qual que é o processamento daquelas pessoas? Elas processam através de quais ferramentas? E qual que é o output, que é a entrega? E aí, desses 3, para mim o mais importante é a entrega. Porque se a entrega não for boa, não resolve. Eu queria dar um exemplo muito clássico, eu falo isso com o pessoal do Nuconte, e o Nuconte funciona desse jeito, todo Nuconte, toda a Fato, quando eu e a Fernanda estava trabalhando lá, funcionava justamente nesse processo.
é como se fosse uma máquina de fazer suco de laranja. Então imagina que lá no input tem várias árvores aqui com um monte de laranja. Aqui no meio eu tenho o meu espremedor, onde eu pego e espremo as minhas laranjas, e aqui no output eu tenho meu suco de laranja para o meu consumidor. Esse processo ele pode ter falhas, ou no input, ou no processamento, ou no output. Vou começar de trás para frente. Suco ruim, suco com caldo, com semente, suco azedo demais, suco doce demais. E às vezes tem cliente que gosta de suco doce, tem cliente que gosta de suco azedo. E aí? Então agora a gente vai precisar de duas máquinas, né? Uma para poder processar suco mais doce, outra para processar suco mais azedo. Será que vale a pena? E aí entra qual cliente vocês querem atender. Então eu estava aqui no output, no suco, qualidade do suco. Mas no input, se eu quero processar muitas folhas, processar e entregar muitos relatórios contábeis, processar e entregar os impostos corretamente. Quais são os insumos? Esses insumos, se eu fechar o olho, eu pego laranja ou eu pego maçã? Porque muitas vezes a gente quer suco de laranja, mas tem pé de maçã. E aí, muitas vezes também, eu posso pegar uma laranja que ela não está boa o suficiente para espremer. Então, não adianta ter uma super máquina industrial de processamento maravilhosa se meu pé de laranja, às vezes tem laranja verde, laranja podre, laranja boa, tudo no meio. O que é isso? É como os clientes, por exemplo, mandam a folha de pagamentos para vocês. Alguns mandam em Excel, outros mandam no e-mail, outros mandam de outra forma. Como chegam as informações? Se você tem muita variabilidade de processo no input, vai atrapalhar e vai incomodar a sua máquina. Porque, às vezes, por exemplo, você pega uma laranja descascada, de um pé mágico, então é rapidinho, você já põe direto. Às vezes não, você precisa de um processo de descascar a laranja. Então, ali no input, não dá o insumo necessário para você espremer essa laranja. Está fazendo sentido isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou falando? O escritório contábil de vocês tem que funcionar como essa máquina de fazer laranja, onde os inputs têm que ser cada vez mais padronizados, para que com uma máquina eu consiga processar e entregar a laranja correta. Vamos falar um pouco da máquina. Como que está essa máquina? Será que está dando mau contato? Será que para poder tirar o suco da laranja eu preciso ficar espremendo demais, girando a laranja de todas as formas para poder processar o suco? Será que a equipe de vocês, quando está trabalhando nas declarações, na contabilização, tem os insumos necessários para fazer aquele processamento? Ou talvez ele precise de um treinamento, porque ele nem sabe fazer um débito e crédito, porque eu não sei direito. Ele não sabe fazer uma conciliação de uma conta contábil. Então, aquela máquina de processamento não está operando muito bem. Então, talvez eu preciso melhorar a tomada, porque está dando mau contato. Às vezes eu preciso melhorar, trocar, né? Eu preciso de uma máquina industrial em vez de uma máquina caseira. Agora, a minha máquina também depende do meu output. Depende do quanto de suco eu quero entregar. Cada departamento do escritório contábil de vocês tem que respeitar o input, o processamento e o output. Pensem a empresa contábil de vocês como isso. Mas não acabou. Uma das partes mais importantes também é o feedback. É o que o cliente está te dando de feedback para que você possa melhorar o seu input. Em uma empresa, seja na Fiat, numa linha de produção, seja numa startup como a Nuconte, seja no escritório contábil de vocês, é muito comum um departamento ser o cliente do outro, né? Então, quem recebe quem recebe o suco tem que saber dizer se está doce, se está azedo, se está com semente ou não. E a gente tem que ter capacidade de ouvir, perguntar para o nosso cliente como está a nossa entrega, para que nós consigamos melhorar a nossa plantação de laranjas. Aí sim a gente vai conseguir melhorando o nosso processo cada vez mais. O departamento de vocês, a empresa contábil de vocês, cada departamento tem que funcionar com essa lógica. É uma lógica bastante simples. Como eu recebo as informações, como eu processo elas e como eu entrego para os meus clientes. O Nuconte nasceu lá na Fato, como Fato Dashboard, porque eu questionei a Fernanda e a gente, num diálogo, a gente viu que o output, ou seja, a entrega que eu dava, que a Fato proporcionava para o cliente,
era ruim, era um suco que ele não gostava, que era o tal do balancete, ou então aqueles livros impressos no final do ano. Aquilo virava rascunho, né? Quantas vezes a gente entrega o balancete para o cliente, vira rascunho, vira apoiador de monitor, para o monitor ficar mais alto. Ou seja, é um output, é um suco que ele não quer beber, ele acha ruim aquilo. Então a gente fala o seguinte, pô, não é possível que a gente tenha um output tão ruim assim, tão intragável. Como que a gente pode dar mais cor, mais vida, mais análise para essas entregas? E aí nasceu o Nuconte, nasceu o Farta Dashboard na época, que veio a se transformar no Nuconte. A parte mais importante de todo o processo é sempre a entrega. É sempre qual é o output de cada uma das áreas e como a gente pode aprender com essa entrega para que nós consigamos melhorar todo o nosso processo através do feedback. E se você tem um processo que não está funcionando tão bem, o que acontece? Ali gera um estoque. Contábil atrasado, as declarações não conseguem ser no prazo, gera estoque se a sua máquina de fazer suco não está operando bem. Então imagina que eu tenho um cara que cata laranja aqui e ele põe na mesa. Só que o meu operador da máquina não consegue processar aquelas coisas. Então vai gerando aquele tanto de estoque de contábil atrasado, aquele tanto de estoque de entregas que a gente não consegue fazer. Então o estoque, na verdade, a gente não quer. Ele é indesejável. Uma boa operação, ela não pode gerar estoque, mas para isso a gente precisa de uma linha de montagem muito enxuta, muito bem produzida. E o escritório contábil de vocês deve ser uma linha de montagem. A gente tem que ter essa visão dessas 3 camadas e a de cima também, a do feedback, que é importantíssimo para que a gente possa aprender cada vez mais. Mas eu estava dizendo para vocês que eu comecei a entrar nesse mundo contábil lá na Fato Contabilidade. Está aí uma fotinha minha, eu e a Fernanda estão ali no meio ali, que a gente estava atuando. Eu, através do meu conhecimento de engenharia, eu comecei a atuar dentro do escritório contábil para poder levar esse tipo de conhecimento, e foi muito legal. Esse é o Fato Dashboard, que é o precursor do Nuconte. Foi assim que nasceu, e nasceu a gente tentando melhorar as entregas. Melhorou um pouquinho, mas o Nuconte é muito mais bonito, né? O Nuconte hoje dá um show no Fato Dashboard, mas pô, já foi uma diferença bem substancial. E nesse momento também, a gente desenvolveu a metodologia atraso zero, erro zero e integração total. Essa metodologia tinha uma série de documentos. Eu, infelizmente, não vou falar de todos todo esse encadeamento aqui nessa palestra, a gente não tem tempo para isso. Mas o que é isso? É a gente colocando o processo, colocando ferramentas para atender essa necessidade de erro zero, atraso zero, integração total, através dessa visão de input, processamento e output. Depois que eu estava lá junto com a Fernanda, eu comecei a compartilhar algumas ideias minhas. Eu tenho um podcast, chama Gestão para Pequenos. Quem aí ouve podcast? Podcast, seja o meu, seja qualquer um outro, é uma excelente forma de você aprender enquanto está no trânsito, aprender enquanto está correndo, aprender enquanto está lavando vasilha, aprender enquanto está tomando banho. É maravilhoso, você consegue potencializar o seu nível de podcast. Eu tenho já mais de 150 mil pessoas ouvindo as minhas ideias malucas que eu tenho. Já tem 99 episódios, vou gravar o 100º, não sei quando ainda, mas vou gravar. Então, quem quiser compartilhar, quem quiser ouvir o que eu tenho para dizer, procura aí o Gestão para Pequenos. É um projeto que eu gosto bastante dele. E o que eu sempre defendi no Gestão para Pequenos, eu tinha duas grandes frentes. A primeira delas é o olho do dono não engorda o boi. Não acredito nisso. Eu acho que se você gerenciar bem a sua boiada, se você cuidar bem do seu gado, você pode sair, o gato pode sair e os ratos não vão fazer a festa. Agora, se você gerencia a sua equipe como um passarinho dentro de uma gaiola, não adianta. Aí quando você solta ele, ele não sabe lidar sozinho. Então essa é uma frente que eu defendia bastante. E a segunda delas, é uma que eu gosto muito dessa pauta, é a solidão do líder. A solidão da liderança nunca é fácil gerenciar. No final do dia é você com você mesmo. Então é um desafio muito grande. Eu tenho vários podcasts que eu trato desse assunto. E aí, dentro de outras coisas também, eu compartilhei como transformar o trabalho num jogo. Trabalhar muitas vezes é chato para a nossa equipe, mas pode ser legal. E aí eu tenho esse framework aí que ajuda. Eu copiei
como que funcionam os jogos de telefone, os jogos de videogame, o que eles têm de elementos e como a gente pode passar esses elementos para o trabalho do dia a dia, como a nossa equipe pode ser tão motivada para trabalhar, tanto quanto um jovem é motivado para poder ficar virando noite jogando um joguinho. Quais são os elementos? É um framework bem interessante. E eu queria compartilhar com vocês quais são as 10 coisas que eu aprendi sobre gestão e o que isso pode, e eu gostaria que com isso vocês fizessem um paralelo e levassem isso para a empresa contábil de vocês. Primeiro é o seguinte, na minha opinião, a gente tem que entender qual era nós estamos. A gente já passou pela era agrícola, a era industrial, que automatizou as nossas mãos, a era da informação e do conhecimento, e hoje nós estamos na era da transformação. Pensando em era da informação e do conhecimento, o que a gente pode entender de era da informação e do conhecimento? Para mim, não é um computador conectado. Quando eu tinha lá meus 20 anos, informação e conhecimento para mim vinha da Barça. Não vinha do mundo conectado. Eu lembro que nas Olimpíadas de 96, eu adorava acompanhar lá o que acontecia no judô, e eu não sabia quem tinha quebrado o recorde, quem tinha ganhado os pontos. Eu tive que esperar, a Olimpíada acontece mais ou menos ali em julho, agosto, eu tive que esperar em janeiro de 97, para poder chegar a Barça atualizada, para eu ver quem bateu um recorde de 100 metros, quem não bateu. A informação demorava a chegar. Hoje essa informação chega em tempo real. Eu gosto de dizer que não dá nem tempo para a Globo colocar o plantão. Aquela musiquinha, já vi aqui, já sei a notícia. Aquele tempo da musiquinha da Globo já não dá tempo mais. Nós não estamos mais na era da informação, nós estamos na era da transformação. Não importa mais a informação que você tem, importa a sua capacidade de pegar essa informação e transformar ela. Então nós estamos na era da transformação. Pessoal, eu vou passar os slides bem rápido aqui, se não der para tirar foto, depois eu posso mandar para vocês. Mas aqui, não adianta também a gente ter um painel muito complicado que a gente não sabe pilotar. Tem um grande pensador que tem uma frase que eu acho muito interessante, que a frase dele é a seguinte: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Leonardo da Vinci. A simplicidade é o último grau da sofisticação. É uma frase muito boa, mas eu achei ela um pouco difícil. E aí eu gosto de um outro pensador que fala o seguinte, que o difícil é fazer simples, é o Luiz Felipe Winter. Então, o que eu aprendi sobre gestão também é que o difícil é fazer simples. Complicar é muito fácil, mas a gente tem sempre que encontrar formas de simplificar o que a gente tem que entregar. E tempo, pessoal, a gente pode gastar de uma série de formas diferentes. Tempo, o mesmo tempo que eu tenho, o que você tem, é que o Bill Gates tem, é o que o Zuckerberg tem, é o que o Elon Musk tem. Então, tempo nunca pode ser motivo para alguém falar assim, eu não tenho tempo para poder aplicar contabilidade consultiva, eu não tenho tempo para poder conhecer novas ferramentas, eu não tenho tempo para viajar. Cara, que nunca mais repita isso na sua vida, por favor. Sempre falo o seguinte, não é a minha prioridade aplicar contabilidade consultiva. Tenha coragem de falar, porque essa é a verdade. Não é minha prioridade viajar. Não é minha prioridade estar com meu filho agora. Eu tenho um filho de 3 anos, ele está em casa. Ele é prioridade para mim? Nesse momento, não. Senão eu estaria lá. A gente tem que ter coragem de dizer. Agora não é prioridade para mim. Agora, se meu telefone tocar e falar assim, seu filho está passando mal, você tem que vir aqui correndo. Desculpa, eu desço o palco e vou. Virou prioridade. Mas nesse momento, não é. A minha prioridade é estar aqui conversando com vocês, é estar aqui curtindo o Nimbo Conference. Então, tempo é questão de prioridade. Nunca mais repitam e nem aceita o coleguinha do lado dizer que não tem tempo para alguma coisa. Tempo você tem, tempo é o mesmo. Não existe isso de não tem tempo. Não é a sua prioridade. Tenha coragem de dizer o que é e o que não é prioridade na sua vida. Mas é o seguinte, não adianta também a gente ficar pensando só em coisas para fazer. Tem que dar resultado, né? Não adianta a contabilidade consultiva se não dá lucro no final. A gente precisa disso. Mas a gente não pode, ao estar gerenciando a nossa empresa contábil, ficar microgerenciando, cuidando dos detalhes. Não muda essa vírgula. Isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Cara, no final das contas, o que importa é o resultado. Então, cobre a sua equipe, sim, não pelo esforço dela. Cara, se ela chega atrasada, obviamente a gente não quer que nenhuma pessoa da nossa equipe chegue atrasado. Mas não coloca o foco nisso. Coloca o foco na entrega. Porque se alguém consegue pintar uma parede em 2 horas, ela é muito melhor do que quem pinta em 8. Então a gente tem que premiar a pessoa que acaba mais cedo.
e faz mais rápido, e não tem que ficar sentado aí até às 18. Se o seu mindset for esse, a sua equipe nunca vai ser apaixonada, você nunca vai conseguir ter uma empresa contábil que consegue ir para frente. Então, seja flexível com seus métodos. A gente tem que ser flexível. Os métodos é o caminho. Agora, a gente tem que ser duro com o destino, com as metas, com os resultados. Então, essa é outra coisa que eu aprendi sobre gestão. E eu acho também que é muito importante a gente ser inteligente. Eu lembro que eu fazia esse teste do Einstein. Quem é que já fez esse teste do Einstein? Ele é das antigas pra caramba, né? Já fez o teste do Einstein, tinha que ficar adivinhando ali qual que é a casa amarela do outro. É um teste de lógica. Só que lógica, quem é bom mesmo em fazer, é o nosso lado esquerdo do cérebro, que é muito, quem faz melhor esses caras aqui, robôs, máquinas, fazem lógica muito melhor do que todos nós. No painel que teve agora há pouco, a gente estava conversando sobre o contador vai ser extinto sim. Porque trabalho repetitivo, chato e lógico, com certeza vai extinguir. Agora, olha só, essa é a visão do Google Maps. Toda vez que eu quero saber o endereço, alguém começa a indicar o caminho, fala, não, cara, para que eu vou gastar minha energia com isso? Esse é um trabalho do Google Maps. Eu não decido mais qual o caminho eu vou lá de casa para o meu trabalho. Quem decide é o Google. Eu não penso, literalmente, eu ponho ali o Google me diz. Ah, mas você não sabe o caminho, eu sei. Mas pode ser que naquela manhã pode ter tido um acidente na avenida Washington Luiz. E se tiver um acidente ali, o Google vai saber disso, porque a visão dele é muito mais completa que a minha. Ele tem visão além do alcance. Então, se tiver um acidente na avenida Washington Luiz, ele vai me indicar naturalmente outro caminho. Então, eu não gasto energia decidindo o caminho para as coisas. Eu já terceirizei isso para o Google, ele já faz para mim e faz muito melhor do que eu ficar querendo confiar na minha mente para poder decidir o melhor caminho. Ele enxerga melhor, ele sabe como as coisas estão. E meu filho tem 3 anos e antigamente era sonho de toda criança, quando fizesse 18 anos, ganhar um carro. Meu filho tem certeza absoluta, ele nunca vai ter um carro, ele nunca vai dirigir um carro. Ele vai entrar num veículo e vai ser guiado. Dirigir, às vezes eu estava fazendo controle de embreagem e eu deixei o carro morrer. Aí o pessoal riu. Eu falei, não, cara, eu tenho orgulho de dirigir mal. Dirigir não é pra mim, não, cara. Eu quero que a máquina dirija pra mim, eu quero dirigir. Dirigir, isso aqui pra mim tá do passado já. A máquina dirige melhor, coisa repetitiva, padronizada. Não quero aprender esse tipo de coisa. Eu quero desenvolver o outro lado do meu cérebro, o lado direito, o lado criativo, o lado interpessoal, o lado de comunicação. A gente comunica mal pra caramba. Somos todos péssimos comunicadores. A gente acha que o outro está entendendo, mas o outro está entendendo algo totalmente diferente. Então, o que vale mais, o que eu aprendi sobre gestão, é que ser humano é aquilo que nos diferencia. Aquelas habilidades interpessoais, intrapessoais, é o que nos diferencia das máquinas. E é isso que vai fazer com que a gente tenha futuro. É a capacidade de ser humano. E não ficar tentando competir com coisas padronizadas, repetitivas, isso de jeito nenhum. Um indicador que eu acho mais interessante para a empresa contábil, ou para qualquer tipo de empresa, é medir a satisfação do cliente. O Romero Rodrigues, a palestra de ontem, não sei se todo mundo acompanhou, ele explicou o NPS, Net Promoter Score. Ele mede, você faz uma pergunta, quanto de 0 a 10 você faz para o seu cliente, e façam isso com o cliente de vocês. Cheguem amanhã no escritório contábil de vocês, ou segunda-feira, caso queiram estender a semana aí, mas eu sugiro amanhã. Pô, manda um e-mail para o cliente, cara, de 0 a 10. O quanto você indicaria a minha empresa contábil? E aí depois entra na internet sobre NPS, entende direitinho como é que calcula. Mas a parte mais legal é, para quem tiver 9 em 10, você fala, cara, então me passa aí. Já que você indicaria a minha empresa para alguém, então indica. Qual que é o contato que você tem? Empresário é amigo de empresário. A gente tem que ser ousado para poder crescer. Então, medir a satisfação é algo fundamental dos clientes e principalmente da equipe também. De 0 a 10, quanto eles indicariam a empresa de vocês para outro amigo deles. Lá no Conte, 90% das pessoas que lá estão vieram de indicação. Então, muita gente pergunta como é que você contrata as pessoas com tanto brilho no olho e sangue no olho, que é um dos nossos mantras lá, mas é um indicando o outro. E lá no Conte a gente bebe cerveja junto, né? Cerveja lá, o pessoal tem uma verba por mês para comprar, e toda quinta e sexta-feira à noite a gente toma cerveja junto. E aí o pessoal lá é jovem pra caramba, sempre fica compartilhando, né? Nas redes sociais, e um monte de amigos dele fica perguntando, pô, tem vaga aí? Quer trabalhar aí também, onde tem cerveja liberada. Só que a própria equipe filtra.
eles falam, cara, esse daqui não é para o Nuconte, porque não adianta vir trabalhar porque é só pelo oba-oba, porque sabe que o compromisso lá é muito grande. Então a gente tem que medir a satisfação demais. Falando em medir, existem várias ferramentas de medição, né? Você pode usar diversas questões para você medir ultrassonografia, raio-x e tudo mais. Mas o que é importante é o seguinte: se alguém está com febre, a única ferramenta que você precisa nesse exato momento é de um termômetro. E é muito comum a gente ficar usando uma bala de canhão para poder matar uma formiga. Então é fundamental na boa gestão você usar o termômetro correto. Termômetro correto, ou seja, instrumento de medição correta para a doença correta. O Nuconte nasceu como um dashboard contábil. E esse ano ainda, a gente fez a integração com o Nibo, foi mais ou menos em julho desse ano, a gente começou a usar o financeiro. Algumas pessoas me questionaram, pô, mas você está desvalorizando o contábil. Eu falei, não, a gente está usando o termômetro correto para o paciente correto. Tem empresa que tem um contábil redondinho, está em dia, o cara não sonega, está todo correto. Então, sem dúvida nenhuma, é o melhor exame possível para aquela empresa. Agora, tem outras que não tem nada disso. Às vezes, a sua máquina de espremer laranja não está boa, então você está atrasado com o contábil. Às vezes, o cara também, o input dele é todo ruim, ele manda as informações todas erradas para você, sonega pra caramba, e aí não consegue entregar um balanço fidedigno. Então, a gente disponibilizou o dashboard financeiro, integrado com o Nibo, justamente com essa visão, de usar o termômetro correto para o paciente correto. Muitas vezes, assim, a gente está de frente de um problema, por exemplo, as vendas caíram. E se as vendas caíram, a gente vai fazer um plano de ação para melhorar as vendas. E aí a gente precisa acompanhar um indicador. A gente vai acompanhar o indicador verificando o e-mail de 2 em 2 minutos. Por exemplo, o indicador pode ser recebimento de proposta. A gente precisa melhorar as vendas, então a gente precisa receber mais proposta, receber mais solicitação de proposta para poder emitir mais proposta. E aí, a gente fica olhando para um painel, achando que vai resolver o problema. O próprio Nuconte é um painel, mas ele não faz nada sozinho. Não resolve nada. Não adianta a gente ficar olhando por e-mail. Eu conheço algumas pessoas, principalmente quando trabalhava em grandes empresas, que o trabalho do cara era verificar o e-mail. E o e-mail nada mais é do que um carteiro rápido. Sabe? E-mail não faz nada. Você ficar ali dando F5 no e-mail não faz você ser mais produtivo, não vai fazer você chegar em lugar nenhum. A menina ficar olhando para o telefone, não vai fazer ele tocar. Se ela está esperando que o boyzinho dela ligue para ela, não resolve. Então, olhar para o termômetro não faz a febre baixar. Não faz. Você ficar lá medindo. Obviamente, a medição é importante. Eu adoro medição. Mas o que eu gosto mais é de diminuição de febre. Eu adoro o dashboard do Nuconte. Mas o que eu gosto mais é de ver o gráfico subindo. Só que para o gráfico subir, não adianta ficar olhando para ele. A gente tem que agir. Então, olhar para o termômetro não faz a febre baixar. No meio jurídico, tem algum advogado aqui? Deve ter, né? Sempre tem um. Não, eu não entendo nada aqui, esse advogado, eu não entendo nada que o juridiquês. Não entendo assim o que o pessoal fala. Uma vez eu recebi uma notificação, eu era novinho, devia ter uns 22 anos, e eu era sócio de uma empresa do meu pai, não tinha aquela empresa individual ainda, e aí meu pai teve uma ação trabalhista, aí chegou a notificação para mim também. E aí eu, 22 anos, sempre fui esperto de internet, e estudava em escola boa e tudo mais, recebi a notificação, abri, li, não entendi. Aí, pô, não entendi, mas tudo bem, né? Eu também conheço pouco do meio jurídico. Não vou entrar no Google e vou tentar entender. Escrevi, pesquisei e não entendi. Falei, cara, como que a justiça pode mandar uma comunicação que não comunica? Sabe, se eu não entendi, eu pesquisei para tentar entender o que eu tinha que fazer. Tem uma história também de um juiz que foi dar uma sentença, e aí estava o réu, e ele começou a fazer aquelas declarações, e repetiu, bateu o martelo uma vez, e deu a sentença dele. Aí o carcereiro estava aqui do lado, pronto para agir, né? E o carcereiro olhou para o juiz e não sabia o que fazer. O juiz olhou para o carcereiro e falou, meu querido, mais uma vez, eu declaro tal, e bateu o martelo 2 vezes e olhou para o carcereiro para ele tomar ação. O juiz olhou para ele, o carcereiro olhou para ele mais uma vez e falou, cara, não estou entendendo.
Ele repetiu pela terceira vez e bateu 3 vezes o martelo e falou, vamos, é agora. Aí o carcereiro virou e falou assim, ô doutor, é para prender ou é para soltar? Então, assim, a gente precisa ter capacidade de ser conclusivo. Eu odeio o título, que tem várias funções de analista. Cara, eu não gosto desse título. Na minha empresa é analista. Eu não gosto de pessoas que analisam nada. Eu gosto de pessoas que concluem. Análise, sabe, é preciso analisar e concluir. É preciso dar o próximo passo. A pessoa que analisa e conclui, ótimo. Agora, aquela que fica só na análise e manda para você aquele tanto de informação, assim, só que não chuta para o gol, sabe? Não diz se é para prender ou se é para soltar. Cara, não resolve. Eu não quero receber análise. O cliente de vocês não quer receber análise. Quer receber caminhos. E a gente precisa dar o direcionamento dizendo se é para prender ou se é para soltar. Iniciativa é uma das coisas mais importantes assim, no mundo da gestão. Tem vários cursos, como iniciar um projeto. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que não tem iniciativa não tem um bom caminho, mas muito mais prazeroso do que você fazer uma lista de coisas a fazer, é você riscar o que foi feito. Mesmo se for igual o Patrick aí, ó, Bob Esponja, o que ele tem para fazer, ele já concluiu. Mas mais importante do que ter iniciativa é ter acabativa. A gente precisa terminar as coisas que a gente começa, sabe? A gente tem muito mais capacidade de vontade, de ideias, do que de realização. Então é fundamental não só a iniciativa, não só a ideia. A gente precisa acabar, ter acabativa nas coisas. E, chegando já próximo do final, assim, das 10 coisas que eu aprendi sobre gestão, o que eu mais gosto de gestão é o tal do PDCA. E PDCA, acho que muita gente já viu, só que pouca gente entende como realmente ele deve ser aplicado. Eu queria explicar rapidamente para vocês. Planejar, pessoal, ele tem basicamente dois passos. Você define a meta e define o método. Nessa ordem, sempre nessa ordem. Nunca você define primeiro o caminho para depois definir o destino. Você primeiro define onde eu quero chegar, para depois você definir como eu vou fazer para chegar lá. Entendeu? Você precisa definir a meta e depois definir o método. A meta é onde? E aí ela tem que ser smart, né? Específica, mensurável, realizável, tem que ser aceita por todos e tem que ter um tempo para você definir, para você atingir isso. Eu quero ser a maior empresa contábil de Minas Gerais. Pô, horrível, isso não é meta não, cara. Isso é um sonho, talvez. Não. A maior tem que ter um número e tem que ter um prazo. Quando também? A meta tem que ser muito bem específica e depois você define o método, o caminho para você chegar lá. Isso é planejar. Acabou, sabe? Obviamente você pode complicar isso pra caramba, mas planejamento é basicamente essas duas coisas. E o D do desenvolver, né, muita gente acha que é executar. Mas você jamais executa sem antes ter educado e treinado a equipe. E a diferença de educar e treinar é a equipe querer fazer e ela saber fazer. Ela tem que ser educada e motivada para que ela queira e treinada para que ela saiba fazer. Aí sim, depois você parte para a execução e nunca você começa uma dieta sem ter comprado uma balança para você coletar esses dados. Porque se você não tem a balança para você coletar, para você atingir aquela meta lá, cara, você nunca vai saber se você está chegando lá ou não. Então é fundamental a gente coletar os dados. E aí precisa controlar. E controlar é basicamente você comparar o que você coletou aqui com o que você definiu aqui. E fim de papo. Real versus realizado. Muito simples para você checar. E aí, a maioria das pessoas, o tal dos analistas, né, que não concluem, eles param muitas vezes nessa situação. E a parte mais importante do PDCA, na minha opinião, é a que menos é falada, que é o A, é o agir. Porque aquilo que a gente planeja, tem uma frase que diz que a gente planeja e Deus ri. Você acha que você vai saber do futuro. Porque vai dar muito errado. Tem outra frase que fala que nenhuma ideia sobrevive ao primeiro passo que você coloca para fora do seu escritório. Porque vai dar errado. Tudo dá errado. O nosso objetivo não é acabar com o erro, é minimizar o erro. Mas sempre vai dar erro. E toda vez que tiver um erro, a gente tem que agir em cima desse erro. E essa ação, ela tem que ser ou corretiva, se já aconteceu a cagada, ou preventiva, se você acha que vai acontecer uma cagada. Eu odeio a gente errar coisas que, porra, tão previsível. Por exemplo, o Nibo Conference aqui, né, foi 2 dias depois da eleição.
Você acha que o hino nacional que tocou lá foi por quê? Foi justamente porque a gente sabe que as pessoas estão nesse sentimento. Agora, imagina se o Nibo fizesse um evento sem lembrar de que ia ser 2 dias depois da eleição. Pô, sabe, você tem que tocar no assunto sim, obviamente não é para ficar cutucando demais, mas a gente tem que vivenciar isso. Não podemos errar coisas previsíveis, nossa senhora. E ação de melhoria, se você já sabe que aquele planejamento que você fez 1 minuto atrás, ele já tem capacidade de melhorar, então já preciso agir em cima dele. Então o PDCA ele gira nesse sentido, mas eu gosto de explicar ele muito no sentido contrário, no sentido anti-horário. Porque você só age em cima do que você checou. A gente também não age em cima de achismo, opinião, intuição, só em cima disso. Não é suficiente. A gente precisa de dados. Agora, eu preciso ter esses dados controlados. E eu nunca vou ter dados se eu não tiver coletados eles. Se eu não tiver capacidade de coleta. Eu nunca coleto um dado se eu não tiver executado. Eu não consigo executar sem antes ter educado e treinado a equipe. E eu vou treinar a equipe em quê? No método que eu defini aqui. E eu só posso ter um método se eu souber para onde eu estou indo. Se eu souber o meu destino. Então o PDCA, ele gira nesse sentido, mas muita explicação dele está no sentido contrário. E a parte mais importante do PDCA é o A. É a capacidade que vocês têm de agir em cima do que aconteceu. Então o PDCA é o que eu aprendi sobre gestão. E falando em gestão, eu tenho um orgulho danado do que a gente construiu no Nuconte. E através desses ensinamentos, das 10 coisas que eu aprendi sobre gestão, a gente criou os 10 itens da cultura do Nuconte. Que todo mundo que entra no Nuconte, na verdade, nosso processo seletivo é via WhatsApp. Então, currículo eu não recebo nem a pau. Odeio currículo. O que a gente recebe é um áudio do cara. Eu preciso ver a energia dele. Se o áudio dele for lero também, eu não chamo nem para entrevista. E antes até dele mandar um áudio, são 2 áudios que a gente pede. Um pouco mais para ele falar da vida pessoal dele. Quem é você? Você mora com quem? De onde você vem? O que você gosta de fazer e tudo mais. Quero ver a alma da pessoa ali, se ela consegue passar. E outro um pouco mais técnica, né? Onde você já trabalhou? O que você já estudou e tudo mais. São 2 áudios. Mas antes disso, a pessoa vê um vídeo meu, que eu gravei, tem um tempão já, que eu falo da cultura do Nuconte. E eu falo, cara, esses são os nossos itens da cultura. Pode até parecer legal, que a gente olha assim, pô, eu tenho orgulho danado disso, só que não é para qualquer um. E a maioria, assim, o Nuconte não é feito para qualquer um trabalhar. Então, se você acha que você tem isso, vem. Quando você já acha que você não tem, cara, não vem. Nuconte muito provavelmente não é para você. Então, os itens da cultura do Nuconte são bem legais. E fez o Nuconte trilhar essa trajetória, que começou da Fernanda, e a gente veio crescendo. E hoje chegamos num time de 54 pessoas, em 1 ano e 9 meses de existência. Muitos estão aqui, a galera estou vendo aqui no cantinho. Legal demais, assim, eu tenho orgulho danado de cada uma das pessoas que fizeram no Nuconte chegar nessa trajetória. Eu queria passar o resumo aqui para vocês, então, do que eu aprendi sobre gestão. No final vai ter todos, hein? Então, a primeira coisa é, estamos na era da transformação. O difícil é fazer simples. Tempo é questão de prioridade. A gente tem que ser flexível com os nossos métodos, mas duro com as metas, duros com os objetivos. O ser humano é nosso diferencial. A gente tem que medir a satisfação. A gente tem que ter o termômetro correto. O 8º, só olhar para a febre, só olhar, não abaixa a febre. Olhar para o termômetro não faz a febre baixar. O 9º, se é para aprender ou se é para soltar. O 10º, tem acabativa. As 10 coisas são 11. O 11º é o PDCA, porque o que eu aprendi sobre gestão é que você tem que sempre entregar mais do que o combinado. Então, as 10 coisas que eu aprendi da gestão, na verdade, são 12. Eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. Valeu. Quem quiser mandar um e-mail para mim, para poder continuar essa conversa, luiz@nuconte.com. Eu mando os slides, eu estou no WhatsApp, estou quase todos os grupos do CSC. Vamos continuar essa conversa. Obrigado demais, pessoal. Valeu. Bom evento.